Paz do Senhor, crianças! Chegou a hora da nossa história e hoje nós falaremos sobre Davi, né? Um personagem muito conhecido nosso, e nós falaremos um pouco sobre ele, tá certo? E para iniciarmos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, que diz assim. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, que diz assim. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele volte aqui. Glória a Deus. Samuel, o profeta, né, mais conhecido de toda aquela época, né? Samuel, que era a boca de Deus aqui na terra. Um homem muito importante, assim como era o rei Saul, Samuel era um homem muito importante em Israel. Ele foi obedecer uma ordem de Deus de ungir o novo rei de Israel. E quando ele chegou na casa de Jessé, ele se admirou com a beleza de Eliabe e de seus irmãos, mas Deus não se agradava, né? Então Deus falou ao coração de Samuel dizendo assim: não é nenhum desses, Samuel. Pergunta se ainda tem algum. E Samuel perguntou. E Jessé respondeu: ainda falta o mais moço. Ele disse: então vai e chama, porque nós só nos assentaremos à mesa quando ele chegar. E sabem, crianças, o que é que Davi estava fazendo? Ele estava apacentando as ovelhas de seu pai. E foi lá, em obediência, que ele passou muitos e muitos dias aprendendo a livrar as ovelhas, a defendê-las, a obedecer seus pais, não é verdade? E foi lá que Deus começou a forjar o caráter de Davi, né? Ainda em casa com a sua família. Até que Davi, chegou e foi ungido rei. E passaram os dias, né? E o pai dele o mandou aqui, mais à frente, lá no capítulo 17. Jessé envia Davi a seus irmãos. E quando Davi chega, ele se depara com uma situação muito difícil, que era um grande gigante, né? Filisteu, falando, desafiando o povo de Israel, porque todo mundo tinha medo dele, criança. Mas Davi, um menininho, cheio do poder de Deus, da autoridade de Deus, não teve medo de enfrentar Golias, né? Até que ele disse assim: quem esse homem pensa que é? Quem esse incircunciso pensa que é para desafiar o meu Deus, né? O Deus de Israel. Então Davi prontamente decidiu, né, lutar em favor do povo de Israel. E Deus fez com que Davi vencesse aquela batalha. E o nome de Deus foi glorificado. E a partir dali, o propósito de Deus na vida de Davi começou a ser cumprido. Começou a se cumprir, não é verdade? Então, a partir dali, grandes desafios foram surgindo na vida de Davi, não é? E Davi se tornou o chefe da guarda de Israel, todo aquele exército, porque Deus tinha um plano muito grande na vida dele. Mas ainda não era esse. Qual era? Plano maior. Era ele se tornar rei sobre Israel, não é verdade? Então, anos depois de todas as perseguições e experiências, Davi se tornou rei sobre Israel. E aqui, crianças, eu gostaria de falar para vocês que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, pela sua obediência a Deus. Não foi à toa que Davi se tornou rei sobre Israel,
Davi se tornou rei pela sua obediência a Deus, que começou quando ele ainda era o quê? Pequenininho, não é verdade? E olhem só, crianças, Davi era um grande músico e ele tocava sua harpa. E quando o rei Saul estava atormentado por demônios, atribulado, não é, por espíritos malignos, por quê? Porque o Espírito de Deus já não estava mais sobre Saul, por falta de obediência a Deus. Sabe quem tocava para ele se acalmar? Davi. Então Davi tinha dentro dele a excelência do Espírito Santo de Deus, crianças. E olhem só, nós precisamos estarmos na presença do Senhor em obediência, em temor, em amor, não é? Para que o Espírito Santo de Deus continue dentro de nós, não é? E neste dia nós estamos aprendendo que pela obediência Davi cresceu, se tornou chefe da guarda de Israel, não é verdade? E se tornou depois rei sobre Israel por obediência a Deus. E você, se obedecer ao Senhor e obedecer ao papai, à mamãe, não é o seu responsável, com toda certeza, você também vai crescer e se tornar tudo aquilo que Deus já preparou para você, não é? Um líder de jovem, líder de departamento infantil, não é verdade? Um pregador, um cantor, um missionário, porque Deus tem essa chamada, né? Específica na vida de cada um de vocês. Então, nós aprendemos, na verdade, que Davi cresceu e se tornou um grande líder. E até hoje o nome dele é lembrado em Israel, crianças. E olhem só, Davi, quando ele cresceu, lá na frente, ele esqueceu o propósito de Deus na vida dele. Ele já era um rei, ele já era um homem que tinha alcançado os propósitos de Deus, crianças. Mas vocês acreditam que ele conheceu uma mulher? Eita! E por causa dela, ele se distanciou de Deus? Pois é. Então, a gente precisa compreender que nós precisamos estar em quê? Em oração, em temor, não é verdade? Porque Davi, crianças, ele pecou com aquela mulher, não é? Ele adulterou e eles tiveram um filho fora do casamento, que não trouxe para eles nenhuma alegria, não é verdade? Pelo contrário, aquela criança adoeceu e Davi começou a orar e pedir a Deus que tivesse misericórdia, mas Deus não teve, certo? Davi chorou muito e se arrependeu muito de ter desobedecido a Deus. Sabe por quê, crianças? Porque o que Deus tinha para Davi não era aquele fim. Deus tinha para Davi um grande propósito de ser um grande exemplo para nós nessa geração. Na verdade, de obediência a Deus, de temor a Deus, de cumprimento da palavra. Então aprendam que por mais que vocês cresçam e alcancem o objetivo que Deus tem na vida de vocês, vocês precisam continuar, né? Continuarem em obediência, em amor e em respeito, à palavra de Deus, tá certo? E aprendemos com Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Que as bênçãos de Deus, elas vêm até nós. Davi, quando estava lá, quietinho no lugar dele, ele nem imaginava que a maior autoridade da época, né? A boca de Deus na terra, que era o profeta Samuel, estava em sua casa e estava lhe convidando para ser ungido como rei de Israel. Então, Deus não esquece de nós. Quando Deus tem um propósito, por mais que a gente passe por grandes dificuldades, tá certo, crianças? Pode acontecer qualquer coisa com o papai ou com a mamãe, com vocês. Lembrem-se, Deus continua a nos guardar e continua com o seu propósito em nossas vidas, tá certo? Então,
aprendemos hoje que, ninguém sentou à mesa sem que Davi chegasse, não é verdade? Então, guardem no coração de vocês que a obediência e o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria, tá bom? É o princípio de toda alegria. Davi não teria experimentado a dor de perder um filho se ele tivesse em obediência a Deus, tá bom? Então fiquem na paz do Senhor e até a próxima história, aprendendo que o melhor é obedecer a Deus para que todas as suas promessas se cumpram na vida de vocês. Amém? Então fiquem com Deus.